Boa noite, meu povo. Espero que esteja tudo bem com vocês. O seu portal de notícias já está no ar nesta terça-feira, dia 21 de novembro. Hoje o CN+ está repleto de notícias e olha, uma delas foi enviada pelos nossos telespectadores, viu? E é por isso que nós somos um dos telejornais, mais assistidos aqui da região, porque a gente ouve você aí em casa. E a sua sugestão é importante para nós, viu? Mas vamos lá ver quais serão os destaques de hoje. Nós falaremos sobre o sarampo, porque o Ceará não registra casos da doença há quase 2 anos. E em Juazeiro foi prorrogada a oportunidade de regularização de dívidas. O Refis está oferecendo até descontos e parcelamentos. No CN+ de hoje, você também vai ficar sabendo sobre a nova lei sancionada aqui em Juazeiro, que destinará 5% das casas populares às mulheres vítimas de violência. Nós vamos te contar tudo sobre isso e também sobre o INSS, que possui mais de 2.500 médicos, enquanto 1 milhão de pessoas ainda esperam por uma perícia. Essas e outras notícias você vai acompanhar aqui no nosso CN+ de hoje. Nesta terça-feira, comecinho de semana ainda, Espero que você já tenha organizado sua lista de afazeres da semana e que consiga passar por todos os obstáculos. Afinal de contas, são os desafios que nos tornam mais fortes, Vamos lá começar as matérias de hoje falando sobre o técnico do comércio. Porque uma escola aqui de Juazeiro realizou um evento em comemoração a esse dia e em homenagem a esses profissionais. A Escola Estadual de Educação Profissional Professor Moreira de Souza abriu as portas para uma celebração marcante em honra ao Dia do Técnico em Comércio. O evento, coordenado por Caroline Fiuza, proporcionou aos estudantes do curso técnico uma jornada envolvente, repleta de aprendizado e interação. A proposta desse evento, ele iniciou com o nosso curso. Nosso curso chega ao Moreira de Souza em 2019 e aí a gente percebe que esse curso está completamente coerente com as demandas econômicas da cidade, visto que o comércio para Juazeiro do Norte é extremamente importante. E aí, com base nisso, a gente resolveu idealizar e realizar todo ano um evento para refletir sobre as possibilidades de trabalho do técnico em comércio, o campo de atuação, os desafios desse profissional e como é que a gente pode estar pensando nessa profissão para melhorar aqui na cidade de Juazeiro do Norte. Amanhã começou de maneira festiva com o café para os alunos, proporcionando um ambiente descontraído e estimulando a socialização entre as turmas. A atmosfera animada preparou o terreno para a palestra no auditório com o professor Ivanildo Pinho. O novo ensino médio é isso. A Base Nacional Comum Curricular, ela redimensiona os conteúdos para que você tenha muito mais português e matemática. Que pena que ainda não redimensionou para você ter inglês, porque saber falar inglês é obrigatório. É tão obrigatório que o governo do estado do Ceará tem uma escola específica só para você aprender a falar inglês. Os alunos puderam absorver conhecimentos práticos e conselhos fundamentais para suas futuras carreiras. Ao refletir sobre o sucesso do evento, o aluno Murilo Rodrigues expressou sua satisfação. Eu faço o curso técnico em comércio aqui no Moreira de Souza e assim, é um curso de suma importância, principalmente para as empresas e a região do Cariri, Ao longo das disciplinas a gente teve vastas matérias no qual a gente aprimoriza as empresas, a gente pode ajudar as empresas com contabilidade, matemática financeira e aí a gente vai para o mercado de trabalho conhecer um pouco como funciona. A gente tem tudo na teoria, a gente vai praticar na prática. Os professores, eles estão muito qualificados, ensinam a gente direito, sabe? E é muito interessante. A celebração do Dia do Técnico em Comércio na Escola Professor Moreira de Souza deixou uma marca positiva, consolidando o comprometimento da instituição em formar profissionais capacitados e inspirados para enfrentar os desafios do setor de comércio. Muito importante essa iniciativa, viu?
que, assim como outras ações desenvolvidas pelas escolas profissionalizantes, acabam ali moldando os futuros profissionais do Ceará e aqui da nossa cidade de Juazeiro do Norte. A notícia a seguir vem lá de Fortaleza, olha só, onde foi registrado tremores de terra que chegou até a danificar algumas casas. Apesar de não ser normal, esses terremotos acontecem com frequência, olha só. Um tremor de terra danificou casas e assustou moradores da cidade de Maranguape, na região metropolitana de Fortaleza. Tudo aconteceu na noite da última sexta-feira. O evento sismológico foi sentido principalmente nas regiões de Amanari e na Serra do Lagedo. De acordo com a Defesa Civil do município, o epicentro do sismo foi na comunidade Manuel Guedes Rato de Baixo, próximo à barragem do açude de Itapebuçu. Os moradores começaram a ficar um pouco assustados, que esse fato não acontece a primeira vez aqui no estado do Ceará. Dessa vez aconteceu lá na cidade de Maranguape e na região de Itapebuçu. Isso foi de acordo com alguns sismólogos de 1,8 graus na escala Richter, esse tremor que aconteceu aqui no estado do Ceará. Segundo especialistas, esse fato passará a ser estudado e pesquisado por alguns órgãos competentes ligados a essas questões das placas tectônicas aqui do estado do Ceará. Um vídeo feito por um morador do distrito de Itapebuçu, a cerca de 45 quilômetros de distância da sede da cidade, mostra a parede da casa bastante danificada, com partes do reboco caídas no chão após o tremor. Conforme o sismólogo Eduardo Menezes, do Laboratório de Sismologia da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, que monitora os eventos sismológicos no Ceará, o tremor em Maranguape teve magnitude de 1,8 e aconteceu às 22 horas e 13 minutos. Normalmente, esses tremores são provocados por falhas geológicas, que geram essas vibrações sentidas pela população da região. Não é a primeira vez, que o estado registra tremores assim, mas ainda bem que os danos não foram maiores, foram apenas materiais. Gente, agora nós vamos falar do INSS, porque novos mutirões de perícias para o INSS devem ser feitos pelo governo. Você vai ver agora o porquê na matéria de Paloma Oliveira. O governo federal está se preparando para realizar novos mutirões de perícias, mas a falta de médicos e a longa fila de espera estão gerando preocupações sobre uma redução significativa no número de segurados e beneficiários aguardando a liberação de aposentadorias e auxílios do INSS. Recentemente, o presidente Lula sancionou uma lei com o intuito de reduzir essas filas do INSS. Dentre as propostas que já haviam sido aprovadas pelo Senado está a duração das filas para serem de até 9 meses, além da introdução de atendimentos via telemedicina nos órgãos. Segundo o INSS, o quadro de médicos da Perícia Médica Federal é limitado, com 2.535 médicos ativos de um total de 3.327 disponíveis. Os números não correspondem com a demanda. São mais de 635 mil segurados aguardando avaliação em setembro. Se incluídos os pedidos de BPC e LOAS, a fila ultrapassa 1 milhão. A decisão de reintroduzir os atendimentos remotos nas perícias do INSS é uma resposta à recomendação do Tribunal de Contas da União. Em 2021, o TCU instou o governo a realizar um projeto piloto de telemedicina no órgão. Durante o teste, conduzido de janeiro a junho do ano passado, 400 perícias foram realizadas à distância por 12 médicos peritos do Ceará. A chamada telemedicina, as consultas à distância, são muito úteis em situações assim. Esperamos que agilize o andamento da fila aí, já que tem milhões de brasileiros ainda esperando. E ainda nesta edição do CN+, vamos falar sobre casos de sarampo. A gente vai fazer uma pequena pausa agora, mas voltamos daqui a pouco.
Se você procura um ambiente familiar e tranquilo que prioriza sempre a qualidade de serviço e um ótimo atendimento oferecido aos hóspedes, não perca tempo andando de um lado para o outro. Vá ao lugar certo. Pousada Café com Leite é o que há de melhor em hospedagem. Faça sua reserva pelo telefone 3511 4087. A Pousada Café com Leite está localizada na Rua Delmiro Gouveia, 776, Salesiano, Juazeiro do Norte. Já estamos de volta e só para lembrar, viu, estaremos aqui com você até às 18h30. E olha, se eu fosse você, eu ficaria ligadinho no CN Mais de hoje para não perder nenhuma notícia. Muita atenção! Os juazeirenses que possuem dívidas municipais agora poderão regularizar sua situação com o município. A Secretaria de Finanças de Juazeiro, por meio do Programa de Recuperação Fiscal, REFIS, estendeu o prazo para que os cidadãos possam quitar dívidas municipais de forma mais acessível. Agora, os interessados têm até o dia 6 de dezembro para aderir ao programa, que oferece descontos de até 100% em juros e multas, além de opções de parcelamento, conforme explica o secretário de Finanças do município, Leandro Saraiva. Então, o REFIS, né, eu acho importante até no início, eu tenho colocado muito isso das entrevistas, o que é o REFIS especificamente para a população ter um conhecimento. O REFIS nada mais é do que um programa especial aí de parcelamento de quem tem dívida com o município especificamente, seja ele um débito de IPTU, seja de ISS ou qualquer outra dívida com o município. Então é um momento onde o município chega e diz: olha, contribuinte, vem aqui e regularize sua situação que a gente dá um desconto de até 100% nos juros e multas. Então, o contribuinte que escolhe pagar em uma única parcela ou até em 6 vezes, ele vai ter esse total de desconto, podendo chegar até 12 vezes a parcela, sendo que aí vai regredindo o percentual de desconto, chegando até 60%. A prorrogação do prazo visa atender às necessidades da comunidade, proporcionando mais tempo para que os contribuintes possam aproveitar os benefícios do programa. Os interessados em regularizar suas dívidas podem procurar o setor de dívida ativa do município ou se dirigir ao VaptVupt para adesão. É uma oportunidade tanto, viu, para quitar suas pendências, suas dívidas com o município de Juazeiro do Norte. E ainda falando aqui da terra do Padre Cícero, foi sancionada uma lei que vai aí garantir que 5% das casas populares sejam entregues a mulheres que foram vítimas de algum tipo de violência. O regulamento é de autoria do vereador William Basílio e a medida entrou em vigor no último dia 13 de novembro. A lei estabelece que 5% das casas populares que são entregues por programas habitacionais públicos do município sejam destinadas às mulheres vítimas de violência doméstica ou que sofreram tentativa de feminicídio. Pesquisas afirmam que mais de 60% dos casos de violência doméstica aconteceram dentro de casa. Por isso, a lei sancionada por Gleidson Bezerra se torna fundamental para a garantia da segurança domiciliar dessas mulheres. A procuradora de Juazeiro do Norte, Georgiana Cunha, afirma que a entrega de casas para essas mulheres amplia também a possibilidade da mulher ter autonomia como chefe de família, podendo assim sair do ambiente de violência e mudar de vida. E na maioria das vezes, né, é isso que essas mulheres precisam, uma oportunidade para mudar de vida. Então, com certeza, essa lei vai ajudar muitas mulheres aqui da nossa cidade. O assunto agora é o sarampo. Olha, o estado do Ceará não registra casos da doença desde 2021. A Secretaria da Saúde do Estado divulgou que o Ceará está livre de casos de sarampo há quase 2 anos. Durante a Semana S, que teve como objetivo identificar, notificar e controlar casos suspeitos de sarampo, foram encontrados 6 casos suspeitos. No entanto, todos foram descartados após resultados negativos em exames laboratoriais. Um dos casos descartados envolveu uma criança de 9 meses, moradora de São Gonçalo do Amarante, na região metropolitana de Fortaleza.
ela apresentava alguns sintomas, como tosse e febre, mas após a realização do exame, foi constatado como negativo, encerrando dessa forma o caso. O sarampo é uma doença altamente contagiosa, causada pelo vírus morbilívirus, transmitida por secreções expelidas ao tossir, espirrar, falar ou respirar. Os principais sintomas incluem febre, tosse, coriza ou conjuntivite. A vacinação contra o sarampo começa aos 12 meses de vida, sendo essencial cuidar especialmente de crianças com menos de 1 ano, o grupo mais vulnerável ao vírus. E a vacinação é o melhor método de se prevenir contra o sarampo, né? Então mantenha ali a carteira de vacinação do seu filho sempre em dias para não perder nenhuma vacina. E olha, no próximo bloco nós vamos falar sobre uma denúncia do telespectador. Agora o CN+ vai fazer uma pequena pausa para os comerciais, mas a gente volta já já. O seu portal de notícias já está de volta. Eu digo sempre, né, que nós somos o seu portal de notícias, porque aqui a gente trabalha para você e por você aí em casa, mostrando sempre a realidade como ela é e trazendo a notícia e informação até você. Agora nós vamos falar sobre ancestralidade no Ceará, porque uma pesquisa comprovou que o DNA cearense conecta a África, Europa e até o Oriente Médio. Você sabia disso? O estado do Ceará está sendo alvo de uma pesquisa inovadora sobre as origens genéticas de seus habitantes, conduzida pelo laboratório Genera, especializado em genômica pessoal. A pesquisa, que se baseia na análise de mais de 260 mil DNAs, revela uma diversidade única de ancestralidade na população cearense, proporcionando insights significativos sobre a saúde local. O estudo ressalta a diversidade genética aqui do Brasil, mostrando que a descendência brasileira vem principalmente dos europeus, nativo-americanos e africanos. Especialmente aqui no Nordeste, os descendentes masculinos, ou seja, a parte paterna, são de europeus, com mais de 60% dos casos, enquanto a linhagem materna é mais diversificada, vindo 40% de pessoas africanas. Na ancestralidade cearense, a influência europeia é notável, representando uma média de 69,23%. Além disso, há uma significativa contribuição das Américas de 11% e uma presença africana de aproximadamente 10%, destacando a mistura de raízes genéticas que caracteriza a diversidade cultural do povo cearense. A pesquisa não apenas aborda a ancestralidade cearense, mas também destaca dados de saúde. A taxa de alto risco genético para câncer coloretal é de 16,65%, uma das menores do Nordeste, enquanto para diabetes tipo 2 é de quase 25%. Que legal, né? Muito interessante. É uma pesquisa ali que acaba nos ajudando a saber melhor sobre a origem do nosso povo e a nossa história. Eu comecei este bloco, você lembra, falando que nós trabalhamos para você e por você, né? A matéria que você vai ver agora foi sugerida pelos próprios universitários lá da cidade de Altaneira, que procuraram a nossa equipe para falar sobre a precariedade nos transportes coletivos. E é claro que a gente vai te contar tudo, olha só. Isso mesmo, Verve. Abraço a você, a todos que nos acompanham aqui dentro do nosso CN+. Olha só, uma reclamação que chegou até a nossa equipe
através de alguns universitários que residem na cidade de Altaneira, aqui na região do Cariri. Eles passaram a reclamar sobre os transportes coletivos que trazem esses estudantes até aqui a região, a Crato e Juazeiro do Norte, que é onde existem as maiores universidades. E esses transportes coletivos, de acordo com alguns universitários, estariam deteriorados, né? A falha nesses equipamentos, nesses transportes, não estaria de acordo com aquilo que de fato prevê as legislações de educação. Pois bem, alguns entraram em contato com a nossa equipe e falaram com a nossa produção para dizer um pouco da sua insatisfação em relação ao transporte coletivo que trazem esses acadêmicos de Altaneira até a cidade de Crato e Juazeiro do Norte. Vamos acompanhar. Nós estamos desde a semana passada sem frequentar a aula, porque cerca de 3 meses atrás o vidro da frente do nosso ônibus quebrou e nada foi feito a respeito. Precisou chegar em um ponto em que estilhaços de vidro começaram a voar, tanto nos alunos quanto no motorista, oferecendo risco de vida a todos. E aí, quando chegou nesse ponto, resolveu-se, enfim, que iria trocar o vidro. E aí surgiu outro problema. Os universitários ficam sem transporte para poder se deslocar até a faculdade. Nós pedimos que seja revista a situação que esses transportes se encontram. E aí a gente pode ver o relato de pessoas que utilizam o transporte universitário e que se sentem indignadas com muitas das condições a quais somos submetidos. No vídeo também é possível ver um dia em que nem havia um volume muito alto de estudantes e já se encontrava nessa situação. Posto isso, nós pedimos respostas e pedimos atitudes da gestão municipal de Altaneira. Bom, Evelyn, esses foram os universitários, alguns deles que fazem uso desse transporte coletivo da cidade de Altaneira, que vem aqui até a região do Cariri, né, onde existem aqui as maiores universidades, como eu disse anteriormente, Crato e Juazeiro. A nossa equipe conversou com a assessoria de imprensa da cidade de Altaneira e através dessa assessoria a gente conseguiu ter uma resposta do governo municipal através da pessoa do prefeito Francisco Dariomar Rodrigues, que falou com a nossa reportagem. Vamos acompanhar. Participamos agora da reunião junto com os universitários aqui de Altaneira, onde está mantida a gratuidade de 100% do transporte escolar. Nós hoje no município contamos com 4 veículos, 3 de grande porte e 1 de pequeno porte, onde a gente transporta alunos para a escola de Nova Olinda e também os universitários. Quero garantir aos universitários tranquilidade, vai ter sim mais segurança, vamos cobrar isso dos motoristas. Os motoristas nossos são treinados também, têm certificado de condutores de transporte escolar. Então fica garantido, fica mantido. Não sei porquê dessa angústia toda, haja vista que os ônibus só foram para a oficina só para trocar para-brisa, para manutenção, né, troca de óleo, revisão de freios e logo volta. O problema é que nosso município só tem 3 ônibus. Fizemos também uma licitação para ser atendidos alunos do ensino médio para Nova Olinda. Então agora vão ficar 3 ônibus só para nossos universitários. Pedi aos nossos deputados, em especial ao nosso deputado Mauro Filho, o José Guimarães, que nos ajude com essa luta aí no governo federal para que a gente consiga recursos para dar uma efetividade no transporte escolar de todas as cidades do Brasil. Haja vista que o transporte escolar é uma obrigação do governo federal. Muito obrigado a todos e um abraço. O município de Altaneira está assim junto, 100% dos universitários. Bom, a gente ouviu aí ambas as partes, né, tanto os universitários quanto o prefeito municipal de Altaneira, que disse que em tempo hábil aí e breve poderá estar resolvendo esses problemas, uma vez que esses transportes coletivos existem na cidade, né? Apenas por questões de revisões mecânicas, alguns ônibus não puderam estar trazendo esses universitários de maneira mais adequada. Ele explicou também aí, como vocês puderam perceber na sua informação, que alguns ônibus ainda está em menor escala, ou seja, a frota de Altaneira ainda está um pouco reduzida, mas ele pediu aí o apoio dos deputados federais José Guimarães e também do governo do estado do Ceará. É com essas informações que eu volto com você nos estudos, Evelyn. Esperamos que a situação seja resolvida, viu? Porque está pondo em risco o bem-estar e a segurança das pessoas que utilizam os transportes. Se você aí em casa também quer nos enviar sua denúncia, uma sugestão de notícia, de matéria, faça isso pelo nosso WhatsApp, que está passando aqui embaixo na sua tela. É o 88, vou falar para dar tempo você anotar, o 88-994-96-9028. A gente está sempre disposto a te ouvir aí em casa, então nos envie a sua mensagem. Agora nós vamos falar de devoção. Para terminar o Jornal Bem, vamos falar de fé, porque a fé no padre fundador de Juazeiro reflete até na escolha de nomes por aqui.
A cidade de Juazeiro do Norte, fundada pelo padre Cícero, expressa devoção a ele, até mesmo na escolha dos nomes dos filhos. Milhares de moradores têm nomes como Cícero e Cícera, em homenagem ao líder considerado por muitos como um santo popular. Todo dia 20 é marcado por missas em memória ao padre, reunindo os fiéis. Segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, Juazeiro do Norte contava, no dado mais recente, com 9.147 Cíceros e 5.256 Cíceras. Os números do censo 2022 ainda não foram divulgados. Na região do Cariri, o município do Crato também possui 9 padres com nomes em homenagem a padre Cícero, incluindo o diácono Cícero da Silva. Apesar da devoção e presença marcante no catolicismo, especialmente no Nordeste, a relação entre padre Cícero e a Igreja Católica teve momentos de animosidade. O líder religioso faleceu em 1934, rompido com o Vaticano, devido a envolvimento político e o polêmico Milagre da Hóstia. A reconciliação só ocorreu em 2015, quando a Igreja o perdoou. Historiadores destacam que até a década de 50, relatos indicam dificuldades em realizar batismos com o nome de Padre Cícero, devido às sanções que ele enfrentou. Paulão, apesar de tudo, né, o Padre Cícero é e continuará sendo um símbolo importante de religiosidade, de devoção em todo o Nordeste e principalmente aqui em Juazeiro do Norte. O CN+ vai ficando por aqui. Para continuar bem informado, basta acessar os nossos perfis na internet que estão passando aqui embaixo. Nós temos o nosso site, o nosso Instagram e um canal no YouTube. Tudo isso para te deixar ainda mais perto do CN+. Eu te encontro amanhã às 18 horas. Tchau, tchau!